Oi, gente! Vamos dar início a mais uma parte do livro Grande Magia. Agora nós vamos começar a parte 2, Encantamento. Então vamos à primeira faixa da parte 2. Vou começar agora a colocar organizado nessa imagenzinha aqui 2.1.2, ponto o que for, para facilitar quando vocês forem buscar, tá? Mas na playlist tá tudo organizado na ordem certinha da sequência do livro. Então, sejam bem-vindos e vamos lá. Encantamento. Surge uma ideia. Agora que já falamos sobre o medo, podemos finalmente falar da magia. Vou começar lhe contando a coisa mais mágica que já me aconteceu. É sobre um livro que acabei não escrevendo. A história começa no início da primavera de 2006. Eu tinha acabado de publicar Comer, Rezar e Amar e estava tentando descobrir o que fazer depois disso em termos criativos. Meus instintos me diziam que era hora de voltar a minhas raízes literárias e escrever um livro de ficção, algo que não fazia havia anos. Na verdade, fazia tanto tempo que não escrevia um romance que estava com medo de ter esquecido completamente como fazê-lo, de não saber mais falar a linguagem da ficção. Mas tinha uma ideia para um romance, uma ideia com a qual estava muito empolgada. A ideia se baseava em uma história que meu namorado, Felipe, havia me contado certa noite a respeito de algo que aconteceu na década de 1960 em seu país natal, o Brasil. Aparentemente, o governo brasileiro teve a ideia de construir uma rodovia gigantesca que atravessaria a floresta amazônica. Isso se deu durante um período de desenvolvimento e modernização desenfreados, e o projeto deve ter parecido incrivelmente inovador. Os brasileiros investiram uma fortuna neste projeto ambicioso e a comunidade internacional outros tantos milhões. Uma parte espantosa desse dinheiro imediatamente desapareceu em um buraco negro de corrupção e desorganização, mas por fim, uma quantidade suficiente de fundos foi parar nos lugares certos e o projeto da rodovia finalmente teve início. Tudo correu bem por alguns meses. Estavam fazendo progresso. Um curto trecho da estrada foi concluído. A floresta estava sendo conquistada. Foi quando começou a chover. Ao que parece, nenhum dos encarregados do planejamento do projeto havia compreendido plenamente o que significa a estação chuvosa na Amazônia. O canteiro de obras foi imediatamente inundado e tornou-se inabitável. A equipe não teve outra escolha senão ir embora, deixando para trás todos os equipamentos debaixo de metros de água. E quando voltaram, após o fim das chuvas, muitos meses depois, descobriram, para seu horror, que a floresta havia basicamente devorado a estrada. Fico até arrepiada com essa parte. É incrível, né? A natureza. Enfim, vamos continuar. Parênteses, fechei parênteses. Seus esforços foram obliterados pela natureza, como se os trabalhadores e a estrada nunca tivessem existido. Não conseguiam nem dizer ao certo onde ficava a área da qual tinham trabalhado. E todo o equipamento pesado havia desaparecido. Não tinha sido roubado, fora simplesmente engolido. Segundo me contou Felipe, escavadeiras com pneus da altura de um homem foram sugados para dentro da terra e desapareceram para sempre. Sumiu tudo. Quando ele me contou essa história, especialmente a parte sobre como a selva engoliu as máquinas, senti calafrios nos braços e na nuca, certo enjoo e uma leve tontura. Foi como se estivesse me apaixonando ou como se tivesse acabado de receber uma notícia alarmante, ou estivesse à beira de um precipício, olhando para algo lindo e fascinante, mas ao mesmo tempo perigoso.
Já havia experimentado esses sintomas antes, então soube imediatamente o que estava acontecendo. Uma reação emocional e fisiológica assim tão intensa não me acontece com grande frequência. Porém, é comum bastante e seus sintomas são suficientemente similares àqueles relatados por pessoas espalhadas por todo o mundo e em diferentes períodos da história, para me fazer acreditar que posso chamá-la pelo devido nome: inspiração. É assim que nos sentimos quando surge uma ideia. Como funcionam as ideias? A esta altura, eu deveria explicar que dediquei toda a minha vida à criatividade e que ao longo do caminho desenvolvi um conjunto de crenças a respeito de como ela funciona e de como trabalhar com ela, que se baseia completa e descaradamente no pensamento mágico. E quando me refiro aqui a mágico, é no sentido literal da palavra, no sentido de Hogwarts. É assim que fala? Estou me referindo ao sobrenatural, ao místico, ao inexplicável, ao surreal, ao divino, ao transcendente, aquilo que é de outro mundo. Porque a verdade é que acredito que a criatividade seja uma força de encantamento, não inteiramente humana em sua origem. Estou ciente de que esta não é uma maneira particularmente moderna ou racional de ver as coisas. Sem dúvida, não é científica. Outro dia mesmo, ouvi um respeitado neurologista dizer em uma entrevista: o processo criativo pode parecer mágico, mas não é. Com todo respeito, discordo. Acredito que o processo criativo é pura magia. Pois eis no que escolho acreditar a respeito de como funciona a criatividade. Acredito que nosso planeta é habitado não apenas por animais, plantas, bactérias e vírus, mas também por ideias. Estas são uma forma de vida energética, incorpórea. São completamente separadas de nós, mas capazes de interagir conosco, ainda que de um modo estranho. As ideias não têm um corpo material, mas têm consciência e certamente têm vontade própria. São movidas por um só impulso, o de se manifestar. E a única maneira pela qual uma ideia pode se manifestar em nosso mundo é por meio da colaboração com um parceiro humano. Ela só pode ser escoltada do nível etéreo para o reino da realidade através dos esforços de um humano. Portanto, as ideias passam a eternidade rodopiando à nossa volta, buscando parceiros humanos disponíveis e receptivos. Estou falando aqui de todo tipo de ideia: artística, científica, industrial, comercial, ética, religiosa, política. Quando uma ideia acredita que encontrou alguém, digamos você, que talvez possa trazê-la para o mundo, ela lhe faz uma visita. Tenta chamar a sua atenção. Na maior parte das vezes você não percebe, provavelmente porque está consumido pelos próprios dramas, ansiedades, distrações, inseguranças e obrigações, que não está receptivo à inspiração. Talvez não note porque está assistindo à TV, fazendo compras, remoendo a raiva que sente de alguém, ponderando seus erros e fracassos ou simplesmente muito ocupado. A ideia tenta fazer sinal para você parar, talvez por alguns minutos, talvez por alguns meses, talvez por alguns anos. Mas, quando finalmente percebe que você está alheio à mensagem, passa para outra pessoa. Contudo, às vezes, em ocasiões raras, porém magníficas, chega um dia em que você está aberto e relaxado o suficiente para de fato receber algo. Talvez você tenha baixado um pouco a guarda e esteja menos ansioso, e então a mágica consegue se infiltrar. A ideia, sentindo sua abertura, começa a trabalhar em você. Envia os sinais de inspiração universais,
tanto físicos como emocionais. Os calafrios nos braços e na nuca, o embrulho no estômago, os pensamentos agitados, aquela sensação de estar se apaixonando ou sendo dominado por uma obsessão. A ideia organiza coincidências e portentos para você esbarrar pelo caminho, para manter seu interesse aguçado. Você começa a perceber todo tipo de sinal a levá-lo em direção a ela. Tudo que você vê, toca e faz o lembra da ideia. Ela acorda você no meio da noite e o distrai de sua rotina diária. Não deixa você em paz até ter toda a sua atenção. Então, em um momento tranquilo, ela pergunta: quer trabalhar comigo? A esta altura, você tem duas opções de resposta. É muito bonito, né? Eu acho legal essa forma essa forma lúdica de explicar. Eu acho que a gente consegue entender melhor dessas maneiras. Algumas pessoas, né? Algumas talvez precisem de explicações mais científicas, mas eu sou uma pessoa que entendo e acho que consigo assimilar bem dessa maneira lúdica, e eu acho que a maioria de nós. Então vamos lá. O que acontece quando você diz não? A resposta simples, claro, é não. Assim você se livra, a ideia acaba indo embora e parabéns, você não precisa se dar ao trabalho de criar nada. Só para deixar claro, essa nem sempre é uma escolha desonrosa. É verdade, às vezes você recusa um convite da inspiração por preguiça, raiva, insegurança ou petulância. Mas outras vezes, talvez, precise dizer não a uma ideia porque realmente não é o momento certo, ou porque você já está envolvido em outro projeto, ou porque você está seguro de que essa ideia específica bateu por engano na porta errada. Muitas vezes fui abordada por ideias que sabia não serem certas para mim, as quais tive de dizer educadamente: estou honrada com sua visita, mas não sou a pessoa certa para o trabalho. Posso sugerir que você visite, digamos, Barbara Kingsolver? A Barbara Kingsolver é uma romancista, ensaísta e poeta americana. Sempre tento ser muito educada ao dispensar uma ideia. A última coisa que você quer é que comece a circular pelo universo o boato de que você é uma pessoa com quem é difícil trabalhar. Qualquer que seja a sua resposta, no entanto, seja compreensivo com a pobre ideia. Lembre-se de que tudo o que ela quer é ser concretizada. Está dando o melhor de si. Não tem outra opção a não ser bater em todas as portas que puder. Então talvez você precise dizer não. Quando você diz não, não acontece absolutamente nada. Na maioria das vezes as pessoas dizem não. Durante a maior parte da vida, a maioria das pessoas sai andando por aí, dia após dia, dizendo não, 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 não. Por outro lado, talvez um dia você possa simplesmente dizer sim. O que acontece quando você diz sim? Se você diz sim a uma ideia, é hora de o espetáculo começar. Agora seu trabalho se torna ao mesmo tempo simples e complicado. Você fechou oficialmente um contrato com a inspiração e precisa tentar cumpri-lo, seguir em frente até chegar ao imprevisível resultado. Você pode estipular como quiser os termos deste contrato. Na civilização ocidental contemporânea, o contrato criativo mais comum parece ainda ser o do sofrimento. É o contrato que diz: destruirei a mim mesmo e a todos que me rodeiam em um esforço para trazer à tona minha inspiração, e meu martírio será a insígnia de minha legitimidade criativa. Se você optar por fechar um contrato de sofrimento criativo, deve tentar se identificar ao máximo com o estereótipo do artista atormentado.
Não lhe faltarão modelos a seguir. Para honrar o exemplo deles, siga estas regras fundamentais. Beba o máximo que puder, sabote todos os seus relacionamentos, trave batalhas sangrentas consigo mesmo. Expresse constante insatisfação com o trabalho. Compita invejosamente com seus colegas. Ressinta-se das vitórias dos outros. Proclame-se amaldiçoado, não abençoado, por seus talentos. Vincule sua noção de valor próprio a recompensas externas. Seja arrogante quando tiver sucesso e autocomiserativo quando fracassar. Valorize a escuridão acima da luz. Morra jovem e culpe a criatividade por sua morte. E esse método funciona? Funciona, claro. Funciona maravilhosamente bem. Até que você acaba morrendo por causa dele. Então, se quiser isso, siga esse método. Por favor, se estiver comprometido com seu sofrimento, não deixe que eu, nem ninguém, o tire de você. Mas não estou certa de que esse caminho seja especialmente produtivo ou que vá trazer satisfação e paz duradouras a você e àqueles que ama. Tenho de admitir que esse método de vida criativa pode ser extremamente glamouroso e é capaz de resultar em um excelente filme biográfico depois que você morrer. Portanto, se preferir uma vida curta de glamour trágico a uma vida longa e rica em satisfações, e muitos preferem, vá em frente. Seja como for, sempre tive a impressão de que, enquanto o artista atormentado está fazendo birra ou dando chiliques, sua musa está sentada tranquilamente em um canto, lixando as unhas, esperando pacientemente que o sujeito se acalme e tome juízo para que todo mundo possa voltar a trabalhar. Porque, no fim das contas, a única coisa que importa é o trabalho, não é? Ou será que não deveria ser? E se existir um jeito diferente de lidar com isso? Posso fazer uma sugestão? Um jeito diferente. Um jeito diferente é cooperar de maneira plena, humilde e alegre com a inspiração. Acredito que foi assim que a maioria das pessoas abordou a criatividade durante a maior parte da história, antes de entrarmos numa de la bohème. Você pode receber suas ideias com respeito e curiosidade, e não com drama ou temor. Pode remover quaisquer obstáculos que o estejam impedindo de viver da maneira mais criativa possível, entendendo que tudo que é ruim para você provavelmente também é ruim para o seu trabalho. Você pode dar um tempo na bebida para manter a mente mais aguçada. Pode nutrir relacionamentos mais saudáveis para não se deixar distrair por catástrofes emocionais que você mesmo inventou. Pode ousar sentir satisfação de vez em quando com o que criou. E se um projeto não der certo, encará-lo como um experimento válido e construtivo. Pode resistir às seduções da grandiosidade, da culpa e da vergonha. Pode apoiar outras pessoas em seus esforços criativos, reconhecendo que há espaço suficiente para todos. Pode medir seu valor com base em sua dedicação ao processo, não em seus sucessos ou fracassos. Bom para refletir, hein? Vou até repetir. Pode medir seu valor com base em sua dedicação ao processo, não em seus sucessos ou fracassos. Pode lutar contra seus demônios, com terapia, oração ou humildade, e não contra seus dons, em parte ao compreender que, de qualquer forma, não são os demônios que fazem o trabalho. Pode acreditar que você não é nem escravo da inspiração e nem seu senhor, mas algo muito mais interessante, um parceiro, e que vocês dois estão trabalhando juntos para alcançar algo fascinante e que vale a pena.
Você pode ter uma vida longa, fazendo e produzindo coisas muito legais o tempo todo. Talvez consiga se sustentar com suas atividades, talvez não, mas pode reconhecer que não é isso que importa de fato. E, quando chegar ao final dos seus dias, poderá agradecer à criatividade por tê-lo abençoado com uma existência encantada, interessante e apaixonada. Esse é o outro jeito de lidar com a criatividade. Você decide. Muita coisa para assimilar. Vamos deixar o restante para a próxima faixa. E é isso. Quando a ideia bater na porta de vocês, olhe para ela e escolha se vai dizer sim ou não. E ao dizer sim, escolha se vai ser de uma maneira desse sofrimento dramático ou de uma maneira mais leve. Boa escolha para você e bons resultados. Até a próxima faixa e obrigado por ouvir até aqui.